abençoe também nós que estamos aqui na presença dEle, buscando a Ele. E eu já quero iniciar hoje com a primeira tela ali, que eu quero deixar essa palavra no nosso coração, que o Senhor, ontem quando eu estava estudando o esboço, o Senhor falou, coloca primeiro essa palavra, porque eu quero falar ao coração do meu povo com essa palavra. Eu tenho vos dito isso, para que em mim, em Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, nós que estamos passando por uma dificuldade, uma polarização muito grande na nossa nação, nós queremos encontrar bom ânimo e paz no nosso Senhor Jesus, porque a nossa confiança não está em carros, nem em cavaleiros, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém? E hoje, quando eu acordei, falei pela manhã, o pastor Alex fez o café da manhã, eu sentei lá, abri o meu tablet para revisar o meu esboço, e a palavra do dia que a Bíblia Online do meu tablet trouxe foi: porque para mim, Romanos 8:18, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, tudo que nós passamos nessa vida, tudo que nós temos que vivenciar como comunidade, como nação, na nossa individualidade, não dá para se comparar. Essas aflições, elas não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Então, Paulo sabiamente nos diz essas palavras, e eu convido você, igreja, a descansar o teu coração no Senhor e a confiar inteiramente no Senhor, fazendo sim a nossa parte, mas a nossa confiança deve permanecer firme e inabalável no nosso Senhor. Então, que amanhã, na segunda-feira, você comece orando firme e inabalável na tua fé. E hoje o tema da mensagem é uma mensagem pedagógica, né? A Escola de Marta é o título da mensagem que eu escolhi esse final de semana, quando o pastor disse que eu haveria de trazer a palavra. Então, quando a gente é convidado para trazer a palavra, a gente realmente, às vezes, já tem algo no nosso coração. E, às vezes, nós vamos orar, né, irmãos? Sempre nós vamos orar, mas, às vezes, a gente ora especificamente para buscar esse direcionamento e essa palavra. E o Senhor trouxe algo bem forte ao meu coração sobre a história de Marta, né? Sobre a ressurreição de Lázaro, da qual nós já conhecemos um tanto. Mas nós vamos discorrer um pouquinho mais nessa noite. Então, o título da mensagem é Escola de Marta, e nós vamos aprender aqui algumas didáticas do Mestre, porque ele aproveita todas as situações para nos ensinar. Então, o texto é João, capítulo 11, do 20 ao 27. Amém? Diz assim: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E hoje eu vim às 5:30, eu vou dar mais uma olhada no meu esboço. Se os irmãos quiserem pôr o fundo, podem colocar. E aí eu fui ler esse texto. E aí eu fiquei pensando, Maria ficou em casa, porque Marta devia estar disposta a fazer um barraco lá, meu Deus do céu, com Jesus. Então, Maria nem foi. E eu fiquei tentando imaginar a cena, né? Então, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eita glória! Imagina, você encontra Jesus e você já diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu estou conjecturando a palavra, eu posso ter essa maneira de interpretar aqui como é que foi lá a situação. Eu pensei mais ou menos assim,
Porque isso eu não pensei pela manhã, mas à tarde, estudando novamente o esboço, eu pensei. Eu disse, se Maria não foi, coisa boa não ia dar. Porque Maria que sempre queria estar junto com Jesus, aos pés de Jesus. Jesus estava chegando, então Maria largava tudo e ia. Se Maria ficou assentada, é porque Marta estava, assim, talvez num ânimo meio diferente. E então ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela já chamou Jesus no compromisso. Olha, Jesus, se tu orar ao Pai, Ele vai te conceder. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, olha, a réplica é até, como é que é? Tréplica, isso aí. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ele a Marta. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Meu Deus, que encontro, irmãos. Que encontro tenso. Olha o anseio que essa mulher tinha no milagre que Jesus poderia fazer, ressuscitando o seu irmão amado. Só quem perde uma pessoa querida é que sabe a dor da perda. E então Marta estava profundamente sentindo as dores de ter perdido o seu irmão. E eu acredito e percebo que talvez as relações familiares, antigamente, elas eram ainda mais intensas. Talvez o antigamente, na nossa infância, ainda era mais intenso. O amor pelos primos, lembra do amor pelos primos? O amor que a gente tinha até nos vizinhos que brincavam conosco. Parecia que nós éramos menos superficiais. Não que nós não amamos ainda. Mas pense nas relações mais antigas, que eram ainda mais profundas. Que não eram tão superficiais quanto hoje. Então a dor dela era uma dor grande. E Jesus conhecia essa dor. E na Bíblia hoje, com esse texto, nós vamos aprender muito sobre a diferença entre saber e crer. Nós vemos aqui que quando Jesus chega à casa de Lázaro, que era o seu amigo íntimo, hoje isso também é raridade. As pessoas quase não têm mais amigos íntimos para falar sobre como as relações interpessoais estão mudadas. Marta, ela vai ao encontro dele e demonstra ao mestre grandes conhecimentos sobre o reino e sobre a palavra. E não podia ser diferente, ela conhecia muito sobre o reino de Deus. Afinal, ela, a sua irmã Maria e Lázaro aprendiam aos pés de Jesus. Então, como ser tão próximo de Jesus e não saber tanto sobre o seu reino? Óbvio que Marta sabia sobre as revelações e doutrinas. E doutrina, quando as pessoas falam, porque isso aí é uma igreja que tem doutrina. Doutrina não é usos e costumes. Usos e costumes são saias, cabelos diferentes, que a pessoa na igreja pode isso, na outra igreja não pode aquilo. Isso são usos e costumes. Mas Marta estava falando com Jesus sobre doutrina, e doutrina é ensino. Então Marta estava falando com ele acerca daquilo que ela já tinha aprendido com o mestre. E Marta fala, olha, eu sei sobre oração, eu sei que se você orar, o teu pai te concederá. Jesus disse para ela, Lázaro há de ressuscitar. E o que Marta disse para ele? Sim, na ressurreição do último dia. E ela estava resistente àquela situação, ela conhecia muito.
Mas Jesus queria demonstrar a ela, nesse momento, Marta estava num ponto, de obter de forma abundante. E ela aprenderia que era mais importante ter fé do que saber. E é isso que nós, cristãos, que estamos constantemente na presença de Jesus, assim como aquela família estava na presença de Jesus, mas ainda precisava aprender uma lição fundamental, que mais importante não era saber, mas mais importante era crer em tudo aquilo que se sabia. A pergunta-chave que Jesus fez a Marta foi: você crê em mim? Jesus não perguntou a ela se ela sabia das revelações sobre oração, sobre a ressurreição dos mortos dos últimos dias. E isso é algo que as pessoas têm muitas dúvidas. Até hoje, imagina naquela época. Hoje, às vezes, morre alguma pessoa, as pessoas olham para a gente: pastor, é certo cremar? Porque se cremar, como é que Deus vai ressuscitar lá no último dia? Irmãos, por acaso existe algo difícil para Deus? Aqueles que foram estraçalhados na boca de leões, aqueles que morreram incinerados nos campos de concentração, será que Deus, naquele dia glorioso em que nós iremos receber um corpo incorruptível, será que Ele não tem poder? Não importa se vai apodrecer na terra, se vai voltar ao pó, não importa se vai virar poeira, naquele dia o Senhor ressuscitará os que creem em Jesus primeiro, aleluia. Eu falei disso aqui há algum tempo atrás, aqui há uns 3, 4 meses, eu preguei sobre essa doutrina de Paulo, que é uma doutrina que nós gostamos de saber e de compreender, mas eu não vou me aprofundar aqui, porque esse não é o propósito da mensagem. Mas ela estava aqui, e Jesus estava perguntando para ela: não é sobre o que você sabe, Marta, mas é sobre o teu nível, o nível que está a tua fé. Se você acredita de todo o teu coração. Se você é cristão, meu irmão, eu pergunto: quantos versos da Bíblia você conhece? Talvez você conheça alguns versos de cor. E a verdade é que cada verso da palavra de Deus é uma grande revelação para nós. Mas se você não avançar em fé, de nada serve o que você conhecer. E isso tem muita lógica. Porque nós vemos muitas pessoas sabidas, como dizia minha avó. Nossa, mas aquela menina é sabida. Aquela tua amiga é muito sabida. Aquele menino é muito sabido. Entendido, sabe de tudo. E os crentes estão assim, sabido, sabidão, sabichão. Mas os crentes estão com pouca fé. Então, nada adianta saber. Existe uma diferença que o mestre quer nos ensinar entre o que você sabe sobre ele e entre o que você crê em relação a ele. Essa é a grande diferença entre aqueles que vivem uma vida transformada e plena na presença de Jesus, entre aqueles que vivem ano após ano da mesma forma na religiosidade. Depois do seu diálogo com Marta, então Jesus ele vai se dirigir ao sepulcro. E ele pede para quê? Nós conhecemos a história. Para que tirem a pedra. Jesus poderia ter colocado a mão, e como Superman, como algum super-herói, porque ele é o maior super-herói, e quando eu conto histórias de super-heróis para os meus alunos da educação infantil, no final de toda a história, eu falo quem que é o maior super-herói de todos, que é Jesus. Né? Eu gosto muito disso. Ele poderia ter colocado a mão e aquela pedra, vuf. Não, mas ele disse: tirem a pedra. Precisava crer, precisava, como os irmãos cantaram do louvor aqui, obedecer. Mas Marta continuava resistente. Já fazem 3 dias, Jesus, dizendo: você se atrasou. Já cheira mal. O que estava acontecendo com a fé de Marta? Por que tantos argumentos e tão pouca fé no que Jesus podia fazer?
Será que o pesar pela morte do seu irmão enfraqueceu a sua capacidade de acreditar na obra do Senhor? Acaso alguma coisa? Quais são as listas dos nossos argumentos e desculpas que impedem que Jesus faça algo em nossa vida? É como se nós disséssemos: não mexe aí, Senhor, porque aqui já cheira mal, não tem jeito. Se tirar essa pedra vai ser a minha vergonha. Se tirar essa pedra, não vai resolver. Já apodreceu, já cheira mal. A minha amargura, o meu orgulho, o meu desvio, enfim, a minha desonestidade, a minha promiscuidade, já cheira mal, Senhor. Não vamos mexer com isso. Deixa ali, Senhor. Deixa ali a minha rebelião, a minha rebeldia, o meu desvio, a minha fraqueza em relação à pornografia. Deixa ali. Cheira mal, Senhor. Não vamos mexer nisso. Cheira mal. Mas Jesus queria que eles removessem a pedra. E Jesus quer, irmãos, que nós venhamos remover a pedra. Porque a Bíblia diz que nada está oculto aos olhos daquele com quem nós temos que tratar, a quem havemos de um dia prestar contas. Então, quanto mais tempo a pedra ficar ali, realmente piora a situação. Mas para Deus não existem impossíveis. Mas é impossível que Deus faça sem fé. Você consegue entender isso? Para Deus não existem impossíveis, mas é impossível sem fé. Então, no que nós precisamos crescer, sermos especialistas? No que nós precisamos ser sabidos? Na fé. Não é o conhecimento que está nos faltando, mas é a fé. Para que a palavra de Deus seja eficiente em sua situação, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que está debaixo daquela pedra da tua vida. Mas para que Deus seja eficiente nessa situação, que talvez já está cheirando mal na tua vida, depende da sua fé. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele dizia o quê? Seja feito conforme a sua fé. Não é seja feito conforme a fé do pastor, da pastora, do irmão da intercessão, do líder da conexão. Mas seja feito conforme a sua fé. Então Jesus nos chama a cooperar com Ele no milagre, a cooperar com Ele na construção de um novo eu, de uma pessoa melhor, de uma pessoa transformada. Eu vou transformar, mas tire a pedra. Agora nós muitas vezes desistimos de fazer a nossa parte. Se você quiser ver a glória de Deus, você deve crer. Isso é exatamente o que Jesus disse a Marta, para que ela finalmente compreendesse o que estava para acontecer. Então nós estamos aqui, o louvor hoje, a Renata orou, e ela disse, às vezes nós estamos ali, a vitória está chegando, mas de repente vem uma palavra contrária, vem um desgaste, vem um desânimo. E a gente diz, não adianta mais. Isso não vai mais acontecer. Eu já sou velho demais. Já passou para mim. O meu tempo já se foi. Eu não sou tão inteligente, eu não sou tão esperto, eu não sou tão sabido. A palavra hoje é sabido, né, irmãos? E aí a gente fica ouvindo aquelas mentiras, aqueles argumentos, aquelas desculpas, para que Deus não venha concretizar um milagre na nossa vida. Diante das incertezas, fazemos como Marta. Procuramos argumentos, desculpas, baseado em nosso conhecimento e naquilo que vemos. Mas Deus nos diz que nós não devemos andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E a fé, ela é a certeza das coisas que eu não vejo, mas a prova, a certeza daquilo que eu espero. Então, no mundo espiritual, irmãos, nós geramos pela fé a nossa realidade. Hoje nós podemos entender um pouquinho mais, né? Nos últimos tempos, com a inteligência artificial, com o metaverso, nós podemos compreender talvez um pouquinho da terceira dimensão. Porque nós somos tão incrédulos,
mas tão incrédulos, que parece que nós só conseguimos enxergar aquilo que essa dimensão aqui nos mostra. Mas existe um metaverso de Deus. Quem crê nisso, aleluia. Aonde Deus traz à existência aquilo que não existe, porque é gerado através da nossa fé. Você consegue entender o que Deus pode fazer na tua vida? Aleluia. Diz assim a palavra: tenha certeza de que você verá a minha glória se acreditar. Mas não sejamos tolos. Podemos saber muitas coisas, mas nós só veremos cumpridas as promessas que acreditarmos de todo o coração. Quando você ora com fé? Você acredita de todo o coração que Deus está te ouvindo? E que você vai receber aquilo que você está pedindo ao Senhor? Ou você já até desistiu? Muitas pessoas dizem assim: mas eu não oro porque eu sou pecador. E há algum tempo atrás, no meu tempo de oração, eu não me sentia digna de estar na presença de Deus. E eu disse: não, hoje eu não vou orar. Eu não vou orar porque parece que chegar lá desse jeito que eu estou, o céu está fechado. O Espírito Santo disse para mim: força a porta, filha. Eu disse: mas Senhor, força a porta. Deu misericórdia, essa coisa na minha cabeça. E aí eu fui orar. Dobrei os meus joelhos, não consegui abrir os meus lábios. Sabe quando você está mal assim? E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração que o véu foi rasgado de alto a baixo. E com ousadia, nós temos que entrar no Santo dos Santos. É com ousadia, não é com covardia. Não é porque eu mereço entrar na presença do Pai, porque eu não mereço entrar na presença do Pai. Mas eu entendi uma coisa, que a minha vida estava correndo risco. Muito risco se eu não forçasse a porta. E eu tinha que forçar a porta. E então eu entrei na presença de Deus, no Santo dos Santos, e me humilhei. E disse: Senhor, eu sou pecadora, eu não deveria estar aqui. E o Senhor falou: você nunca deveria estar aqui. Nem nos dias que você se acha melhor, você não deveria estar na minha presença. E o Espírito Santo continuava falando comigo através da palavra. E eu via como que aquele véu sendo rasgado. E eu me humilhando, pedindo perdão pelos meus pecados. E eu sendo fortalecida na presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes você não quer entrar na presença de Deus porque você pecou. E aí você acha que Deus nem vai te ouvir. Irmão, pecou, daí que vá para a presença do Senhor. Daí que force a porta, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e Deus está te esperando todos os dias, para que você venha. E o inimigo está falando no teu ouvido: não adianta, Deus não vai te ouvir. Deus vai te ouvir. O véu foi rasgado de alto a baixo pela carne de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. E nós estamos na dispensação da graça. Ele quer você, meu irmão, Ele quer você, minha irmã, na presença dEle em oração. Ainda que você se sinta indigna e diga: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou entrar na presença de Deus. Não aceite essa voz, nem da tua carne, nem do inimigo, mas vá até a presença de Deus. Force a porta. Diga: Senhor, eu preciso entrar. Eu preciso da tua presença, porque eu corro sério risco sem a tua presença. Quando nós entendemos a dinâmica do reino de Deus, quando nós entendemos a dinâmica do mundo espiritual, irmãos, ainda que pareça incoerente, mas você vai, porque o Espírito Santo manda e você obedece. Aleluia. Irmãos, você que não tem buscado a Deus em oração, você que não tem ânimo para jejuar, sabe por que você tem que jejuar, irmão? Não é para receber a bênção. Você tem que jejuar para você estar preparado para ser um canal de bênção. E as bênçãos virão. Para ser fortalecido por Deus. Não é um jejum de mendigância. Deus, eu estou aqui jejuando para você me dar. Não, Senhor, eu estou aqui para quebrantar minha carne. O jejum serve para quebrantar a carne. Porque você fica com fome.
Você quer ir lá e abrir a geladeira. Mas você humilha a tua carne. Você diz, não, carne, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando eu estou jejuando, às vezes eu fico falando sozinho esse versículo. Quando me dá uma vontade de comer, eu vou para tomar um copo d'água e já vou declarando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Senhor. Passa fome na hora. Espanta! Irmãos, é a fé. Se nós não nos movermos por fé, mas nós nos movermos por sentimento, nós nunca vamos ser vitoriosos. Nós precisamos nos mover por fé. E Cristo, Ele é o nosso intercessor que está diante do Pai, pedindo por nós. Olha que lindo isso. Nós não somos dignos, eu não sou, você não é. Mas você precisa estar na presença dEle. De nada serve para nós mais um curso, de nada serve mais uma conferência, profecias, treinamentos, encontros com Deus. Porque acho que eu estou precisando ir para o encontro com Deus, pastor. Preciso ir mais profundo. Sabe o que você precisa? Confiar mais. Tem pessoas que nem sabem tanto, nem conhecem tanto de Jesus e da palavra como você. Mas elas acreditam muito mais do que você. E a vida delas está muito além do que a tua. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado pelo que eu sei dele, mas o quanto eu creio nele. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa de mais um curso. De uma conferência, né? Vamos se avivar. Vamos aqui, né? Ser cheio do Espírito Santo. Isso é muito bom, mas eu consigo fazer isso no meu quarto. Você não precisa esperar um curso, um treinamento, uma conferência, receber uma profecia. E ainda, Deus, eu preciso de 3 confirmações. Diga misericórdia. Irmão, você precisa crer. Que 3 confirmações? Onde é que está na Bíblia que tu precisa de 3 confirmações? Meu Deus, é cada coisa que a gente põe para Deus. Estava lá eu esses dias. Senhor, tu já liberaste essa palavra. Agora é uma coisa muito séria, Senhor, falando para Deus. Falta mais 2 confirmações. Deus falou, quem falou? Quem falou que tem que ter mais 2 confirmações? Eu levo cada chapuletada de Deus, irmãos. Porque eu vou lá e digo, é uma forma, né, Jesus? Então, já fez uma, agora fala mais 2. Não vai falar nada, irmãos. Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. É a gente que fica dizendo que tem que ser assim ou assado para Deus. Aleluia. Claro que você pode aprender. Mas tudo deve ajudar a fazer com que você acredite em Deus e em sua capacidade de transformar a sua vida. Tem gente que está super sabido, mas a vida está de mal a pior. E não é a vida financeira que eu estou falando, não é a vida familiar, mas é o caráter mesmo. Então ela fala de Jesus, ela vem aos cultos, mas ela não tem uma vida transformada. Ela não tem fé, ela reclama, ela murmura, ela fala mal dos outros, ela fofoca, ela é perversa, invejosa, maldosa, maldoso. Tem a vida transformada. Isso é muito triste, irmãos. Evite ser como Marta. Não podemos julgar Marta aqui. Nossa, Marta era terrível. Quantos de nós somos muito difíceis como Marta? Evite ser como Marta, que sabia tudo, mas quem Jesus teve que colocar contra a parede para que a sua fé fosse avivada. Tem gente que vive no paredão. Não vou falar paredão nessa circunstância atual. Desculpa, irmãos. Jesus bota a pessoa no paredão, né? O paredão de Jesus não tem paredão, glória a Deus. Mas ela está sempre encurralada lá. Porque ela nunca aprende. Sabe quando eu falei a escola de Marta? A escola tem um processo pedagógico, como toda universidade, como toda escola, educação infantil. Então, você tem o tempo teórico e você tem o estágio, que é prático. Imagina colocar um médico só com a teoria e não botar ele no hospital antes. Que desastre que ia ser, né? Então, o que acontece com Jesus, que é o mestre dos mestres? Ele nos ensina, teoricamente. Ele estava ensinando Lázaro, Marta e Maria, teoricamente. E então, o que houve? A prática. A prática é a prova.
Sabe a prova? Se você for reprovado, você vai reprovar. Por isso que hoje não reprovo mais as crianças até sou professor de educação infantil, gente, até o 4º ano ou até o 2º ano, porque é o ciclo da alfabetização. Porque senão estava todo mundo reprovando no 1º ano já. Porque não aprendiam nada, e o governo teve que mudar e jogar para o ciclo mais para frente, senão era uma reprovação muito alta. E parece que é o que a gente está vivendo como cristão. O nível de reprovação está altíssimo. Vocês entendem? Que não é possível aprender sem passar pela prova. E a prova, o que é que a gente diz para os nossos filhos? Pelo menos lá em casa a gente sempre dizia para a Helena: Helena, a prova não é para o professor. A prova é para você ver o quanto você aprendeu ou não sobre aquilo que foi ensinado. Então a prova não é para Jesus. Diga a prova. Diga com coragem, com valentia. A prova é para mim. Saber o quanto eu sei. Vocês estão entendendo? Como que Deus vai fazer o sobrenatural se o natural não nos faltar? Para que o sobrenatural vai se manifestar se eu estou com o prato cheio de comida? Para que o sobrenatural de Deus vai se manifestar se a minha conta está cheia de dinheiro? Vocês estão entendendo? Que muitas vezes a nossa fé é provada. O nosso amor por Ele é provado. O nosso amor pelo nosso cônjuge não é provado? Diversas vezes. No namoro, no cortejo, no noivado e no casamento. Todo tempo o nosso amor é provado pelo nosso cônjuge. E aí você pode dizer assim: mas eu amo ele. Mas e aí, você não demonstra de nenhuma maneira que realmente você ama aquela pessoa. Será que realmente você ama? E aí, quando o casamento é provado, quando a família é provada, aí você tem a oportunidade de demonstrar o seu amor. E quantas pessoas, só quando estão para perder, é que conseguem demonstrar que amam. Existe até um ditado que diz que quando se perde, é que se dá valor. Diga misericórdia. Irmãos, a escola de Marta é uma escola que todos nós vamos passar. É onde Jesus vai nos ensinar a diferença entre o saber e o crer. Irmão, você coloca o gráfico lá para mim? Então, na escola de Marta, é como se Jesus tivesse ensinado esse gráfico, Esse gráfico, pizza aqui é um todo, e 50% dele é a fé. E os outros 50% se daria na revelação que Marta tinha, no conhecimento que Marta tinha e no otimismo que temos. Que nosso otimismo é bem fraquinho, irmãos? Qualquer coisa, muitas vezes a gente já fica pessimista ao invés de otimista. Então, nós vemos aqui que 50% é sobrenatural. É com base naquilo que não vemos, mas naquilo que acreditamos. E o outro porcento, a outra metade, é a nossa revelação, conhecimento e otimismo. A fé que temos é sobre isso aqui. É importante conhecer a Bíblia, pastora? É importante. É muito importante conhecer a vontade de Deus e as suas promessas, para que venhamos crer nela. Porém, você não é salvo pelo que você sabe de Jesus. Você não é curado pelo que você sabe sobre Jesus. A tua família não é abençoada sobre o que você sabe de Jesus, mas pelo que você crê em Jesus. Vocês estão entendendo como é importante nós aumentarmos a nossa fé? Jesus, ele estava dando graças ao Pai na continuação do texto, que nós não vamos ler, porque ele sabia que todo esse processo que essa família amada enfrentava era um avivamento. A morte e ressurreição do amigo significaria um novo começo para eles. A renovação e o fortalecimento de sua fé e a de muitos que presenciariam o milagre. Eu quero dizer, Deus quer fazer milagre na minha e na vida dos irmãos. Sabe por quê?
Porque quando Deus faz milagres, quando Deus opera maravilhas, e se nós orarmos, Ele pode fazer, muitas pessoas entregam a sua vida para Ele por ver a sua glória. É importante. E nós, como igreja, precisamos viver os milagres de Deus, buscar esses milagres. Marta, Maria e Lázaro estavam bem pertinho de Jesus. Talvez você está bem perto de Jesus, irmãos. Você está na presença dEle. Você ama a Jesus. Porém, você está perdido. Você perdeu o rumo. Você olha para Jesus somente como um amigo comum. E você não consegue mais crer em Jesus. Mas você olha para Ele somente de uma forma natural, talvez com os óculos da religião. Hoje, você pode viver um avivamento dos teus sonhos. Sua vida pode mudar, um novo rumo pode se abrir diante dos seus olhos. Porém, você precisa decidir não saber sobre Jesus, mas acreditar em Jesus. Hoje todo mundo fala daquela coisa, né? O fã-clube de Jesus. Jesus nunca quis fã-clube. Jesus nunca quis seguidores, porque Ele não tinha o ego inflado. Olha, um mar de gente me seguindo. Aleluia. Não. Ele queria discípulos. Discípulos que fazem discípulos. Pão que Ele dava, que Ele pegava, o discípulo pegava e repartia com o outro. Jesus nunca teve sede por fama. Até porque quando o diabo vem tentar Ele, diz assim, olha, leva Ele até o pináculo do templo lá em Jerusalém, diz, olha, se prostrado me adorares, te darei todas as nações da terra. Olha o tamanho da tentação. Poder. Estava oferecendo a Jesus poder. Porque tem pessoas que não querem mais somente dinheiro. Elas querem poder. E o diabo estava oferecendo todo o poder da terra para Jesus. Olha, nós somos tentados a um nível muito forte. Mas quando somos aprovados por Deus, nós entramos na terra prometida que Ele tem para nós. Quando somos reprovados, damos uma volta no deserto. Quando o povo de Israel era reprovado por Deus, ele ficava andando em círculos. Que nós não venhamos ser reprovado 40 vezes. 40 anos, 40 voltas. Pense nisso. Quanto antes nós aprendermos a didática de Jesus em relação à nossa vida, mais rápido nós vamos alcançar a terra prometida. A nossa eternidade, irmãos, ela começa aqui. O nosso bem-estar, a nossa vida de paz, de ânimo, ela começa aqui. Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e por isso nós temos uma nova vida. Agora há pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas elas continuam aflitas, continuam desesperançosas. Será que realmente você não só sabe de Jesus, mas você crê em Jesus? Porque a tua vida está tão complicada, irmãos, que alguma coisa está errado. Você precisa transicionar esse teu saber, atravessar essa ponte até o crer. Porque de nada adianta você vir ano após ano na casa do Senhor, fazer campanhas de oração, ir para conferências. Você é uma pessoa treinada. Tua mente é treinada. Teu emocional é treinado. Mas você não consegue crer. Você precisa crer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aonde você tem andado, todos os lugares, seja teu trabalho, universidade, treinamentos, conferências, seja o que for, se não apontar para Cristo, para Ele transformar a tua vida, você está perdendo tempo. A Bíblia diz, remia o tempo, porque os dias são maus. E o que é remir o tempo? Que talvez seja a nossa maior riqueza. É o tempo, é o que fazemos dele. Seja se dedicar em relação à nossa fé. E hoje as pessoas estão se dedicando a muitas coisas, mas estão com uma fé minúscula. 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 Elas sabem de tudo, elas sabem de política, elas sabem do tempo, elas sabem
da paleta de cores, elas sabem das comidas, elas sabem de tudo. Mas elas não sabem sobre a fé. Elas não sabem como aplicar a sua fé. Então, irmãos, se você quer ser especialista em alguma coisa, seja especialista na fé. Porque isso vai levar você a lugares altos. Então, ao ler a Bíblia, conhecemos e aceitamos obras fora do comum. Mulher estéril sendo mãe de filhos, um mar se abrindo para que um povo pudesse ser liberto, multiplicação de pães e de peixes. Nós vemos muitas coisas. Vemos também o apóstolo Paulo nos dizendo que levou a fé cristã até os confins da terra e pediu para que nós não nos envergonhássemos do Evangelho. Hoje há pessoas que têm vergonha do Evangelho. Elas vêm na igreja, mas elas são agentes secretos. Tem pessoa que se esconde dos irmãos no mercado, no lugar que vai, porque tem medo, né? Principalmente do pastor Alex, porque além do pastor Alex dizer, paz, irmão, né? Então se esconde, porque ele é um agente secreto de Jesus. Ele tem vergonha do Evangelho. E algo mais vergonhoso ainda seria saber tanto sobre o Evangelho e não crer nele. É uma vergonha, ano após ano, sentarmos nas cadeiras ouvindo a palavra de Deus e termos vergonha do Evangelho. E não crermos no Evangelho, murmurarmos contra o Evangelho, nos revoltarmos contra as circunstâncias da vida. É uma vergonha. É uma falta de fé. É uma falta de conhecimento sem tamanho. Nós não precisamos de mais um encontro com Deus. Nós não precisamos de mais profundidade. Quero ir mais fundo, mais profundo, porque lá no fundo eu vou conhecer quem é Jesus. Hoje de manhã eu falava, tem pessoas que eu não conheço muito, mas se eu falar uma coisa para alguma pessoa assim, que a gente vê que aquela pessoa ela é assim transparente, mesmo que você não conviva muito com ela, diz assim, fulana, vamos fazer uma falcatrua aqui comigo? Ela vai dizer, óbvio que não. Então, não é sobre o quanto eu sei, mas é sobre o quanto a pessoa é confiável. Você entende? Às vezes você nem conhece, mas é uma pessoa confiável. Então, não é sobre o quanto você sabe de Jesus, mas o quanto ele é confiável. Será que Deus é confiável? Será? Não sei, né? Está cheio de gente falando mal dele. Porque Deus isso. Porque Deus aquilo. Porque eu estou muito triste, estou muito revoltado. Não sei se Deus é confiável. Irmãos, mesmo que você conheça um pouquinho dele assim, ó, eu quero dizer, pode confiar nele. Confie nele. Entregue a tua vida para ele, porque você não vai se decepcionar. Acredite em Jesus, e se você já entregou a tua vida para ele, eu quero te dizer, volte ao primeiro amor. A praticar as obras da onde você caiu, porque Deus não vai te decepcionar. Ele nunca nos decepciona. Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Tenho mais 7 minutos aqui, irmãos, mas eu vou botar você de pé para você ter a sensação que vai acabar a palavra. Amém? Olha que interessante algumas coisas que a Bíblia nos coloca aqui. Os problemas que nós passamos são oportunidades que nós temos para conhecer o Senhor e ver a sua obra, para que o sobrenatural venha se manifestar nas nossas vidas. Se os israelitas não tivessem passado pelo tempo da escravidão, se bem que você vai ao Egito e eles dizem que isso não existiu. É como esses dias alguém chegou para mim e disse assim, não me lembro quem, falou assim para mim, Getúlio Vargas existiu? Eu disse, nossa. Então as pessoas têm dúvida se o Holocausto existiu, se os israelitas foram escravos por 400 anos. Então isso é fichinha, né? Para quem acha que Getúlio Vargas não existiu. Meu avô andava com a vassourinha, irmãos. Então às vezes a gente quer olhar e pensar assim, mas será? Será que é verdade? Será que Deus abre o mar? Será que isso? Será que aquilo?
E nós estamos cheios de dúvidas. E eu vou pedir para abrir a palavra lá em Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Olha que texto maravilhoso. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. Olha que tremendo isso. Primeiro, a sabedoria, ela vem da onde? De Deus. Você pode fazer todo o curso, todo o treinamento, tudo que você fizer, toda conferência, todo evento, você vai ter conhecimento. Mas a sabedoria é algo que vem do céu. Então diz o texto, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ela vem de Deus, que a todos dá liberalmente e não os lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha bem a ilustração pedagógica de Jesus. Visualize a onda do mar, irmão, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Olha, irmãos, a pessoa que duvida, ela é semelhante a uma onda, impelida e agitada. Ora ela está aqui, ora ela está ali, ela tem altos, ela tem baixos, ora ela está em cima, ora ela está para baixo. Qualquer notícia, até uma fake news, muda o humor dela, muda a fé dela, abala a fé dessa pessoa. Então, irmãos, o que diz o texto aqui? Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu amo essa palavra. Porque o que duvida não receberá nenhuma coisa do Senhor. Então, talvez nesse momento você pode pensar, puxa, realmente, eu tenho vivido uma escassez na minha vida. Tudo que eu peço para Deus eu não recebo. Sabe por quê? Porque ora você pede, ora você reclama. Ora você acredita, ora você duvida, ora você murmura. Não pense que tal homem, que tal mulher, que tal pessoa alcançará alguma coisa do Senhor. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite? Talvez você está com aquele afã de saber, mas eu quero dizer para você, esteja com o afã de querer crer no Senhor, de todo o teu coração. Porque a incredulidade e o afã pela vida podem neutralizar o poder de Deus. Há pessoas que só pensam em Deus dentro do domingo aqui do templo. Mas quando elas saem daqui, elas fecham o compartimento chamado Deus das suas vidas e elas vivem como ímpios no mundo. A Bíblia diz que a incredulidade e a ânsia pela vida, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para jejuar, eu não amo a palavra, eu não amo a Deus. Eu venho para a igreja no domingo porque eu preciso de Deus. O meu Deus é um Deus utilitarista. Eu preciso orar, pedir para Ele, eu tenho necessidades. Então eu venho. Eu tenho necessidades, o meu Deus, Ele me abençoa. Você entende, você percebe, detecta algumas coisas assim no teu coração? Lá em Nazaré, muitos ignoraram Jesus com desprezo, com descrédito, desonra. Tinham até mesmo inveja de Jesus em Nazaré. Foi como se bombardeassem Jesus com criptonita. Aquilo que tira as forças da gente. A desonra, o descrédito. E muitas pessoas desonram ao Senhor com a sua incredulidade. Porque o pior pecado é o pecado da incredulidade. Porque a partir da incredulidade, você comete outros pecados. Porque se você tivesse a fé de que Deus, Ele vê todas as coisas, talvez você não faria o que você está fazendo no secreto. Então, todos os outros pecados têm raiz primeiramente na minha incredulidade, na minha crença de que Deus não está vendo, de que Deus não está presente.
E quando você enxergar Jesus novamente, não como um amigo ou com os óculos da religião, mas quando você voltar a olhar para Jesus como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, como o Senhor da minha vida, que é o tema nesse ano, o Senhor fará milagres acontecerem na sua vida. Quem crê nisso, amém? Aceite o poder de Deus, assim como você aceita o poder da ciência. Quantos aqui, quando estão mal, correm para o hospital porque sabem que lá vão ter socorro? É ou não é verdade? Você acredita ou não acredita no poder da ciência? Sim ou não? Eu acredito, irmãos. Será que quando Deus usa um médico para abrir a tua cabeça, para operar o teu estômago, seja lá o que tenha que fazer de tão difícil, será que Deus que criou o estômago, que criou o cérebro, Ele não é o médico dos médicos? Será que não é Ele que dá todo conhecimento e sabedoria revelada ao homem, para que tenha a habilidade de fazer aquilo de forma que haja sucesso? Sim ou não? Então a minha crença no Senhor, ela deve ser maior do que a crença que eu tenho na ciência. Você já pensou nisso? Talvez nos últimos dias você recebeu um diagnóstico terrível. Talvez o médico falou: olha, você está com uma doença que é só um milagre. Você não vai ser arrogante para o médico e vai dizer: eu não acredito nesse diagnóstico. Não, não é negacionismo. Não é sobre negar a realidade, mas sobre criar uma nova realidade. E aí você diz assim: realmente, esse exame está mostrando isso, mas eu creio que o meu Deus é um Deus que muda realidades. Você entende? Nós precisamos ser especialistas na nossa fé. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Aleluia! Você deve proclamar a sua fé com valentia e defender aquilo que acredita, porque disso depende a tua bênção. Muitas vezes nós nos calamos e nós proferimos palavras de murmuração. E é por isso que não recebemos a nossa bênção. Mas aquilo que nós proferimos com valentia no mundo espiritual e com fé é aquilo que vai gerar a realidade que nós queremos viver. Aleluia! Proclame a sua fé. E eu quero dirigir você nesse momento com uma oração. E eu quero que você feche os seus olhos e repita comigo isso com fé nesse momento. A partir de hoje... De novo, irmãos, vamos declarar com fé. A partir de hoje, eu me matriculei em sua escola. A Bíblia será o meu manual. E a vida será a minha professora. Aprenderei, acreditarei em seus ensinamentos. Nada me impedirá de alcançar o cumprimento da tua palavra em minha vida. Amém. Você